E para falar um pouco mais sobre este assunto, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o especialista em marketing político na internet, Beto Andrade. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Todo mundo já ouviu falar aí na criatividade do brasileiro. Isso. Será que a justiça brasileira vai conseguir censurar a internet? Difícil, né? Eu acho que não, porque a internet, na verdade, é uma plataforma tecnológica, né? E as redes sociais são ambientes dentro dessa plataforma. Então, você censurar a internet é como você querer proibir de vender carros porque causam acidentes. A origem não está na internet dos problemas, está nas pessoas que usam a internet. Então, você pode, sim, aplicar a legislação vigente dentro desse novo ambiente. Para isso, foi votado o Marco Civil da Internet, existe uma regulamentação que está sendo aplicada agora, existem os termos de uso das redes sociais, que também regulamentam sobre isso. Agora, não acredito em censura nas redes sociais, impedindo os usuários, os internautas, de se manifestarem. Como que o senhor avalia, então, a já atuação da Justiça Eleitoral nesses casos? Porque os candidatos estão reclamando. Os candidatos reclamam quando é contra eles. Quando é a favor, eles não reclamam, né? Então, é um procedimento que eles têm que avaliar. Por quê? Porque essa luta de difamação, de denegrir imagem, ela acontece muito no ambiente passional da política. Normalmente entre os próprios grupos políticos, certo? Existem algumas pesquisas que são bem contundentes. Por exemplo, o Instituto Data Popular revelou agora recentemente uma pesquisa que diz o seguinte: o discurso político nas redes sociais, ele atinge uma parte muito pequena da população, menos de 8%, para vocês terem uma ideia. Então, sinal que a comunicação política entre a classe política e a sociedade civil está passando por um momento difícil, né? As pessoas estão se manifestando nas redes as suas insatisfações, as suas visões sobre o novo cenário político, estão usando esse poder de crítica em tempo real que a internet deu a elas para se manifestar. Acontecem essas que eu chamo, esse viés negativo de usar as redes com agressões, acontece. Essas pessoas, se forem identificadas, serão punidas na lei existente para todo o arcabouço da comunicação, não só para a internet. O que acontece se na televisão alguém denegrir alguém no rádio ou no jornal? Os direitos estão estabelecidos, vai se aplicar a lei se identificar o autor. Esse dado que o senhor citou aí, esse dado percentual de 8% aí em relação aos discursos dos políticos, mostra também uma outra face da internet. Na internet é mais fácil destruir do que construir a imagem, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Assim, ó, o que eu defendo na prática é exatamente que os políticos compreendam como funcionam essas novas ferramentas e que percebam que existe ali um espaço novo de comunicação com a sociedade civil. A sociedade civil, ela está cansada do discurso político tradicional. Isso não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas em todos os âmbitos, e eu levo como consultor dessa área essa informação para todos os clientes ligados à área política. A sociedade civil não acredita mais no discurso político. Isso é uma realidade, os políticos sabem disso, que sabem que precisam renovar a sua forma de se comunicar. Não, e não acredita porque eles prometem e não cumprem. Não, e também porque a comunicação ela chegou num ponto muito institucionalizado. Os políticos terminam falando com seus próprios grupos somente. E a população se atualizou numa série de contextos, né? Existe um dado, por exemplo, dos eleitores jovens, são 40 milhões de eleitores no Brasil de 16 a 32 anos, uma pesquisa também do Data Popular, quase 60% deles entendem que o Brasil seria um país melhor sem partidos políticos. Isso é uma bomba relógio. Se os políticos não revisarem os seus processos de interlocução na comunicação com a sociedade civil, vai se criar um hiato entre o cidadão e os gestores públicos. Mas ainda tem alguns advogados que defendem que quem compartilha algum tipo de material como esse também deveria ser punido. Isso é possível? Não, isso não é possível. No meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista jurídico, sou jornalista, não sou advogado, mas eu acho que não é exatamente esse o ponto de vista que nós temos. Tem que se identificar, sim, quem gerou esse arquivo. As redes sociais, algumas delas têm APIs que se chamam abertas, é possível monitorar. E cada vez mais as redes sociais, através dos seus termos de uso, o Facebook, o Twitter, Google+, o Instagram, essas redes que estão crescendo mais, estão se transformando, estão criando mais rigor no controle desses fakes, as denúncias estão ficando mais fáceis, a identificação disso está ficando muito mais ágil, com exceção de algumas plataformas, como o WhatsApp, por exemplo, que ainda é fechada, não tem como ser monitorada. WhatsApp, por que o WhatsApp vai ser o grande canal nessa campanha de transposição de arquivos, digamos assim, a maldade da campanha? Porque você não sabe de onde veio e para onde foi. Então você não identifica a origem do arquivo. Agora, quem compartilha está usando o seu livre direito de compartilhar uma informação que está na rede. Ele não criou aquilo, não foi o autor daquilo. Agora, o político, por exemplo, que um caso assim, hipotético, um político que é acusado de corrupção,
de ter roubado dinheiro público. Aí preparam um vídeo para ele e colocam lá na internet. Quer dizer, o político é que foi o culpado daquele ato, em tese. Aí vão querer condenar o internauta que compartilhou aquele vídeo? E a visão do eleitor, como a minha, como a sua, acho que todos nós, é muito simples. Se ele não fez aquele ato, ele não tem como se preocupar com aquilo, ele vai lá e vai se defender no mesmo espaço onde ele foi atacado. Se ele não aceita, o fato é porque algum problema tem de fato naquela informação. Mas o direito das pessoas falarem é o mesmo direito dos políticos se defenderem. E aí entra na justiça e às vezes, a justiça até manda retirar do ar. Quando são agressões pessoais e se identifica o autor, eu acho justo que se retire do ar. Se é uma agressão pessoal, que denigra a imagem da pessoa, invade o campo familiar, pessoal, aí realmente tem que ter Mas se a crítica for política... Se a crítica for política, o político tem que ter o direito de se manifestar no mesmo espaço onde houve aquela crítica. As timelines das redes sociais estão abertas para isso. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado pelo convite. Vamos esperar aí para ver como que vai funcionar essas redes sociais nas eleições desse ano. Ok, obrigado. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde.